Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Espero que seja uma manhã aí, pelo menos, na verdade, uma hora, né, de bastante informação, né? Espero que seja útil para vocês. Acredito que depois dessa uma hora todos vão ter alguma informação a mais sobre essa questão de gestão de malhas de controle, a parte de sintonia PID. Quem vai conduzir esse webinar é o Diogo Gomes, né, pelo lado comercial, e o Diego Lazard, né, pela área técnica, fazendo a demonstração, né, ao final do webinar, com uma parte mais prática, né, de tudo isso que a gente vai falar no início de maneira mais teórica, né. Eu queria avisar a vocês, né, que a gente está gravando esse webinar, assim como os outros, né. Esse daqui é o quinto webinar de uma série de 7. Os outros 4 anteriores já estão gravados, disponíveis no nosso canal do YouTube, e esse aqui também ainda hoje vai estar, tá? Então, depois a gente passa para vocês o link do nosso canal do YouTube, mas quem quiser consultar lá é muito simples, é só entrar no YouTube, digitar Aquário Software, vocês vão cair no nosso canal, tá? Então, eu estou aqui gravando, não se preocupem em tirar foto ou print screen, isso aí vai ser disponível para vocês depois, tá? E quem tiver dúvidas, né, por favor, usem o chat, a conversa, né? Durante o webinar a gente vai respondendo aí as questões que forem aparecendo e ao final a gente conversa um pouquinho sobre elas. Também deixa um espaço para abrir o microfone no fim, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa por voz mesmo. Mas durante o webinar eu peço que todos fiquem realmente em mudo, né, para não atrapalhar aí a execução do webinar, ok? Boa sorte a todos. Diogo, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Diogo. Como o Carlos acabou de comentar, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de malhas de controle. A apresentação ela vai demorar aproximadamente uma hora, sendo que eu vou fazer uma pequena introdução do Aquarius e da solução, tá? Falar sobre alguns casos de uso, e o Diego depois vai fazer uma demonstração do produto e mostrar como a solução exatamente funciona. Bom, começando pela Aquarius, a Aquarius é uma empresa 100% nacional, com mais de 30 anos de mercado e voltada ao mundo industrial. Inclusive, muitas pessoas dessa foto aqui vocês devem conhecer, tá? Já que uma das características da Aquarius é possuir uma equipe de baixíssima rotatividade. A gente acaba mantendo bastante a nossa base de conhecimento, que é na verdade, a nossa equipe. A Aquarius ela trabalha com a distribuição de uma série de soluções complementares, compatíveis, tá, com a grande maioria das soluções de mercado. Para isso, nós contamos com uma equipe de especialistas e também com integradores parceiros, que são especialistas nos diversos segmentos pelos quais nós trabalhamos. Eu vou começar aqui pelo lado direito, com o nosso parceiro mais antigo, né, que é a GE. A GE, de forma bem resumida, já que não é o tema da apresentação, vou falar rapidamente sobre os parceiros. Ela possui soluções de supervisão e controle, tá? Banco de dados industrial, automação e digitalização de procedimentos, gestão de falhas e gêmeo digital. Tá? Depois nós vamos ter a Transpara, tá? Logo abaixo. A Transpara ela foi o tema da nossa última apresentação. Tá? Eles possuem uma solução muito interessante que é o Visual KPI para gestão de KPIs. Inclusive, o vídeo do último evento, do último webinar, ele já está disponível no nosso canal do YouTube. Após aqui, nós temos a Kaspersky, que ela deve ser conhecida pela maior parte do público hoje, que é como fabricante de antivírus para o mercado corporativo. Um ponto interessante é que eles também possuem uma solução voltada para o mundo industrial, que, como todos nós sabemos, possui algumas particularidades em relação ao mundo corporativo. Nós não podemos, por exemplo, parar uma comunicação por conta de um possível vírus, ou então reiniciar um servidor que eu posso parar a planta. Dessa forma, o sistema possui diversas características de funcionamento distintas, né, com ferramentas capazes até mesmo de verificar um vírus no PLC e possuindo também módulos de verificação de rede, já também trabalhando com os diversos protocolos do nosso mundo industrial. Passando aqui para baixo, nós temos a ACP, né, com o Team Manager, que é uma solução que traz um gerenciamento avançado
de diversas conexões, como RDP, né, que é o Terminal Services da Microsoft, ou Remote Desktop Services, VNC, máquinas virtuais e ainda câmeras IPs. Ele tem uma capacidade de juntar sessões desses diferentes sistemas, digamos assim, em uma única sessão, né? E ainda criar redundância desses acessos, para não ter, eu posso criar um video wall, uma operação avançada do próprio sistema, então eu consigo criar diversos sistemas diferentes com esse tipo de solução. Após, seguindo aqui também da direita para a esquerda, nós temos a Control Station, que é a fornecedora do nosso tema de hoje, através de duas soluções, que são o PlantSP, né, o PlantESP e o Loop ProTunner, que são soluções, respectivamente, para gerenciamento de malhas e sintonia de P&D, e que a gente vai falar bastante mais à frente. Após, nós temos a PTC, que possui diversas soluções bastante avançadas, entre elas uma bem legal de realidade aumentada, que permite a integração com os outros sistemas, né, do mundo industrial. Então, eu consigo, em um sistema de realidade aumentada, juntar informações do meu SCADA, do meu banco de dados industrial, do meu MES, e visualizar todas elas junto. De repente, resolver um problema visualizando os dados também do processo, não somente vendo aquele equipamento em realidade aumentada. Após, nós temos aqui a Alvese, tá, que vai ser o tema do nosso próximo webinar. Eles possuem uma solução chamada VersionDog, tá, que ela trabalha com gerenciamento de mudanças, de tudo que é alterado em controladores, né, PLCs, CLPs, supervisórios, switches, até mesmo alguns documentos, como PDF ou máquinas virtuais. Tá? A gente consegue, por exemplo, fazer backup dos sistemas e dos computadores inteiros com esse tipo de ferramenta. Ela é capaz de verificar, por exemplo, alterações não autorizadas em lógica de controle, até mesmo, sei lá, avisar um force ou uma bateria fraca em um controlador. Acabando rapidamente aqui, a gente tem depois a Matricon, tá? Que ela possui drivers para diversos protocolos, né? Diversos equipamentos. A ideia é a gente conseguir integrar todo tipo de solução às nossas, né? Todo tipo de equipamento às nossas soluções. A Advantech, que é o nosso parceiro para a área de hardware, possuindo desde IHMs industriais, gateways para equipamentos distantes, via Wi-Fi, via 4G, 3G, o que for, e até mesmo conversores de protocolos. E para finalizar, a Max Solutions, tá, que ela possui uma solução de gerenciamento de alarmes, que é o Process View, baseada em normas da ISE e da EMUA, tá, e ela vai ser o tema do nosso último webinar daqui a 2 semanas, dessa série, na verdade, de webinars, né? Depois nós vamos ter outros, mas essa série de webinars ela acaba daqui a 2 semanas com a apresentação do Process View. Aqui a gente vai ter um vídeo institucional rapidinho, tá, gente? Depois eu já volto com a apresentação. Esse vídeo ele resume, né, a ideia geral da Aquarius de coletar dados de qualquer tipo de fonte, fazer cálculos, colocar algum tipo de contexto em cima desses dados, transformá-los em informação, né, apresentar em algum tipo de interface, né, seja no dispositivo móvel ou na sala de controle, entregando no final das contas algum tipo de resultado bastante específico, né, de eficiência, de qualidade ou de redução de custos, né, enfim. Esse é o resumo aí. Desculpa, gente, acho que o som não saiu, né? Por isso que eu fiquei quieto aqui. Tranquilo. Bom, passando para o próximo... Desculpa. Bom, passando para o próximo slide, a gente vê de uma forma simplificada os diversos sistemas pelos quais nós trabalhamos, né? E como eles podem ser integrados, né? Não é o tema dessa apresentação, mas um ponto muito importante é que cada uma dessas caixinhas que estão preenchidas com soluções nossas, né, elas podem ser completadas com soluções de fabricantes diversos. Por exemplo, nosso historiador ele pode ser alimentado por um sistema da Siemens, da Rockwell, um SDCD da Yokogawa. Porém, caso você tenha um banco de dados de outro fabricante, nós também podemos ter as nossas soluções de MES, controle avançado, também pegando essas informações, né, e utilizando como fonte de dados
esses outros sistemas. Mesmo o banco de dados relacional a gente poderia utilizar, até mesmo para o sistema de gerenciamento de malhas, que a gente vai falar daqui a pouco. Acho que um ponto muito importante que a gente também tem que citar nesse slide aqui é em relação ao banco de dados, ao historiador. Sem o historiador, a gente não consegue fazer qualquer tipo de análise. A gente precisa do historiador para poder ter um sistema MES, a gente precisa de ter um banco de dados, ter as informações consolidadas em algum lugar para ter, por exemplo, também o monitoramento de malhas. Então, um ponto muito importante é, para começar a trabalhar aqui em cima, eu preciso ter os dados do meu processo guardados em algum lugar. Bom, antes de falar do papel das malhas de controle, eu acho interessante comentar um ponto muito comum. Tá? Poucas empresas olham para as malhas de controle com a devida atenção. É muito comum uma planta iniciar, né, ter o startup com várias malhas mal sintonizadas rapidamente, de forma bem simplória, né, e passar anos e anos assim. A gente tem troca de matéria-prima, a gente tem troca de equipamentos e o pessoal continua daquela mesma forma. Normalmente alguém só olha uma malha após algum problema e mesmo após isso a sintonia acaba não sendo realizada da forma correta. Visto isso, nós precisamos entender então um pouco melhor a importância das malhas, entendendo de forma rápida, né, o papel das malhas de controle de forma mais gerencial. Como o slide aqui mostra, né, a malha de controle ela é responsável por manter a segurança da operação, manter uma fabricação previsível, manter uma eficiência do processo, estabilidade da qualidade e facilitar, né, alterações de parâmetros para mudança de algo que eu estou produzindo, né? É muito comum também a empresa produzir mais de uma coisa. Bom, e quais são os principais motivos para o baixo desempenho? Com todos os problemas citados anteriormente, né? A gente tem problemas com recursos baixos durante o comissionamento, né? Normalmente o pessoal só olha isso no finalzinho, então faz rapidamente, acaba fazendo sintonia conservadora, que é o pior caso, né? E acaba tendo muitas malhas de controle geridas por equipes pequenas, ou muitas vezes nem tendo equipes para poder gerir as malhas de controle. Muitas vezes o pessoal que cuida da manutenção de campo, os próprios operadores são as pessoas que acabam olhando para as malhas e aí acabam fazendo aquela sintonia conservadora, fazendo testes, resolvendo aquele problema de variação muito alta, bota para funcionar e tudo bem, o processo está rodando, é o mais importante para ele. E aí a gente começa a entender um pouco melhor os benefícios, né? Existem diversas pesquisas, né, em diversos segmentos, né, mostrando os ganhos que a gente tem trabalhando melhor com a gestão e a sintonia das malhas. Tá? Aqui é um caso de uma pesquisa específica que a gente tem de 2 a 5% de ganho com capacidade de produção, a 10% de ganho com eficiência produtiva, a diminuição muito alta de consumo de energia, tá? Uma diminuição muito alta de consumo de energia e também defeitos na produção. Tá? É muito comum você ter diversos defeitos de produção por conta de variabilidade muito grande das malhas. Aqui a gente tem também mais algumas pesquisas, tá? Realizadas em diversos anos, em diversos segmentos, tá? Mostrando os ganhos que a gente pode ter com o trabalho melhor em cima das malhas. A gente pode depois também falar sobre cada um deles em um outro momento, mas como a gente tem um tempo um pouco curto, eu vou já passando para o próximo slide aqui. Bom, para ajudar na gestão das malhas de controle, né? Então nós temos nós temos as soluções de hoje que são o Plantesp e o Loop ProTunner. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a implantação, a maneira correta de trabalho com esse tipo de solução. Bom, a solução de monitoramento de malhas, o Plantesp, ele é instalado ou no mesmo sistema do banco de dados, ou então buscando dados remotamente do banco de dados industrial da empresa, que no caso a gente está falando do História, tá? E assim, um ponto muito importante também é que quanto mais rápido esse banco, né, mais rapidamente ele vai te fazer essas informações, já que os cálculos são feitos continuamente.
O Plant SP, ele vai mostrar avisos online em web browser, também vai poder mandar por e-mail avisos caso você tenha algum tipo de problema. E ele vai mostrar problemas que vão ser desde um mau dimensionamento, problemas de sintonia, até mesmo o agarramento de uma válvula. Quando a equipe de manutenção verifica que ela tem um problema, ela vai começar a trabalhar nas possíveis, verificar qual que é a ação que ela vai ter que ter. A ação que ela vai ter que ter é uma mudança em campo, ela vai ter que trocar um equipamento, vai ter que fazer uma sintonia, o que ela precisa fazer? A partir do momento que eu sei a minha ação, eu vou planejar quando ela vai ser feita. Eu posso fazer, eu posso trabalhar em cima do meu problema com a planta rodando, eu tenho que trabalhar nisso em uma parada programada. Isso eu vou perder tanta produção, vou perder, o meu desempenho vai cair tanto que eu vou ter que criar uma parada programada, ter que programar uma parada. Como que eu devo trabalhar? Definir o meu problema, planejei como que eu vou arrumar aquele problema, né, solucionar aquele problema, eu vou partir para execução. Seja ela a manutenção de um equipamento, seja ela uma sintonia, né, com o Loop Pro Tuner. O Loop Pro Tuner vai entrar online, por exemplo, no controlador, pegando as informações do Plant ESP, vai fazer a sintonia, vai teoricamente resolver aquele problema e a gente vai voltar a acompanhar o funcionamento de todo o sistema no Plant ESP após as mudanças. Aqui a gente vê um pouco da arquitetura da solução, que ela é bastante simples, tá? Nós temos, como eu comentei até anteriormente, um banco de dados, né, que o Plant ESP vai trabalhar em cima dele. Pode ser, como eu comentei anteriormente, um Oracle, pode ser um GeoStory, um OSIPy, qualquer banco ele vai poder trabalhar em cima. Esta ferramenta ela vai disponibilizar dados via HTML5, né? Então eu vou poder abrir eles em um Safari, Internet Explorer e um Google Chrome. Vou poder abrir eles em qualquer navegador, tá? E vou olhar isso, logicamente, então, em celulares, notebooks, qualquer computador na minha rede, tá? E aqui vou entender o que está acontecendo. Tendo algum problema, eu vou ter o Loop Pro Tuner, que normalmente vai ficar instalado na máquina da equipe de engenharia. Tá? O Loop Pro Tuner, ele até pode ser instalado na mesma máquina do Plant ESP, mas normalmente ele vai estar no notebook da equipe de engenharia, que quando tem algum problema, ele vai lá direto no PLC, ele já tem todos os programadores, ele vai entrar online e vai fazer as alterações de acordo com a necessidade. Bom, antes do Diego começar a demonstração da solução, eu também vou mostrar ainda algumas telas, tá? Não vou entrar também muito nas informações da tela, até porque o Diego vai depois mostrar isso mais profundamente. Bom, aqui a gente tem a tela inicial, tá, do sistema com índices bem fáceis de entender. Tá? O sistema, inclusive, ele teve uma atualização há pouco tempo, as telas foram melhoradas bastante, né? Também ficou mais fácil de você visualizar os principais problemas da malha. Um ponto interessante, ele vai dar uma nota geral para a sua planta, também vai dar notas gerais para as áreas, né? De acordo com os seus indicadores. Ele tem uma série de indicadores e vai dar uma nota em cima desses indicadores para a sua planta. Aqui embaixo, de forma de visualizar mais fácil o que está acontecendo, ele mostra as principais métricas, né? Os principais indicadores do dia de hoje, no dia anterior, semana anterior, mês anterior, para você saber exatamente o que você precisa, quais são os seus problemas, se é um problema que está sempre acontecendo. No lado esquerdo, na tela inicial, a gente tem ainda as malhas, tá? Da mesma forma, visualizando o dia atual, dia anterior, semana toda, o mês todo, tá? Como essas malhas estiveram durante esse tempo todo, e eu posso a qualquer momento clicar sobre uma malha dessa específica e visualizar todas as informações dela que o sistema disponibiliza. Aqui em cima eu ainda tenho alguns atalhos rápidos, né, para algumas outras telas importantes, criação de relatórios, análise espectral, mapa de correlação, visualização em tabela, que a gente vai ver um pouco mais à frente também. Como eu comentei, clicando sobre uma malha específica, nós temos diversos índices, né, diversos indicadores daquela malha. A gente vai ter um desempenho geral dela dentro de um tempo, né? Mostrando aqui a informação, por exemplo, do último mês da malha, mostrando todo o tempo que ela trabalhou da forma correta e quando ela teve algum problema, que eu consigo saber,
poxa, por que a malha teve um problema no dia 20 de maio, no dia 5 de junho? Eu consigo correlacionar com um problema que eu tive no meu processo, eu consigo ver após uma mudança que eu tive, após a minha sintonia, como que aquela malha passou a trabalhar. Então aqui eu consigo acompanhar exatamente todas as informações das minhas malhas. Bom, passando para o próximo slide, aqui eu tenho os indicadores, né, que eu mostrei só com zoom um pouco mais à frente. Eu não vou focar muito nos indicadores, senão eu entro muito na apresentação do Diego, né, que o Diego vai mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui, passando para a próxima tela, eu tenho duas informações muito importantes, que são mapa de correlação e análise espectral. Isso é muito legal, porque é muito comum uma malha ser completamente correlacionada a outra. E o mapa de correlação mostra exatamente isso, o quanto que uma malha influencia a outra. Essas cores aqui, elas estão sempre dizendo quanto que uma malha, quando ela tem uma alteração, quanto que ela influencia no funcionamento de uma outra malha. Clicando sobre análise, sabendo exatamente o quanto que uma malha influencia a outra, eu posso ver, poxa, mas como que isso acontece? Depois de quanto tempo que eu tenho um degrau de uma malha, que eu tenho uma alteração, que a outra passa a alterar também? Eu clico sobre ela, eu abro a análise espectral, onde eu posso visualizar duas ou mais malhas, né? E saber exatamente, tive uma alteração em uma malha específica, quando que eu passo a ter alterações nas outras que estão totalmente correlacionadas a ela. Aqui vocês podem ver também a visualização do sistema em forma de tabela, com o resumo das malhas, tá? Que eu consigo visualizar todas as malhas do meu sistema, consigo trocar a ordem, consigo ver também uma tabela geral, consigo saber o que eu tenho de problema em cada malha, o tipo de problema mais comum que eu tenho no meu processo. Então, é uma forma também de você poder visualizar e resolver mais facilmente os problemas que você tem no seu processo. Como eu comentei anteriormente também, o sistema ele tem também a possibilidade de envio de relatórios. A ideia do relatório é interessante. Muitas vezes a equipe, por exemplo, de manutenção, prepara o trabalho dela no comecinho da semana, o que eles vão fazer, quais são as tarefas principais. E esse tipo de relatório pode ajudar bastante, porque você consegue enviar ele, por exemplo, semanalmente, né, com as informações mais importantes para a equipe consegue trabalhar em cima desses relatórios. Poxa, estou com problemas, tive uma perda de desempenho por conta de X equipamentos, então começar a trabalhar nessa semana com manutenção desses equipamentos. Então eu consigo trabalhar com envio de relatórios a partir de problemas, logicamente, ou então o envio semanal, mensal, diário, para a equipe poder saber aonde ela deve trabalhar de acordo com os problemas que elas têm atualmente. Bom, antes ainda de passar para o Diego, eu vou falar rapidamente sobre o Loop Pro Tuner, que é a ferramenta de sintonia. Tá? Algo muito interessante sobre essa ferramenta, que ela também é utilizada como AIM também por grandes fabricantes, às vezes, normalmente até com nomes diferentes. A Rockwell usa, o Yokogawa usa, uma série de empresas utilizam. O DS Tuner, por exemplo, do Yokogawa é o Loop Pro. Tá? Um ponto interessante disso, o sistema, então, ele possui uma base de dados completa com diversos fabricantes. Cada fabricante, logicamente, tem uma característica de PD um pouquinho diferente, que eu vou mostrar até essa telinha de escolha mais à frente. Outro ponto legal nessa tela é que eu consigo importar todos os dados do meu plant SP, né? Importo os dados para eu saber como que aquela malha funcionou, por exemplo, nos últimos 7 dias, naquele último 1 mês, e aí eu consigo fazer a simulação de acordo com a minha necessidade. Eu posso fazer uma sintonia mais agressiva, eu acompanho como que vai ficar o meu degrau, se eu vou ter muita oscilação, se eu deixar ela muito agressiva, posso trabalhar com ela mais conservadora, então eu consigo simular, tá, dentro do meu Loop Pro, como que vai ficar o degrau, como que vai ficar aquela malha antes de botar isso para funcionar. Aqui a gente vê a pouco da base de dados, né, os algoritmos que o sistema já possui. E um ponto muito interessante é que a Control Station, eles são totalmente abertos a acrescentar novas soluções, novos fabricantes. Nós tivemos, por exemplo, um processo aqui no Brasil, onde o cliente ele tinha PLCs da Ismar, né, que é uma fabricante brasileira,
e o Plant, perdão, o Loop Pro Turner não tinha a opção da SMAR na base de dados deles. Nós trabalhamos, nesse caso, junto à Control Station, e eles acrescentaram a SMAR, né, e a gente pôde trabalhar também com a SMAR com 100% de compatibilidade. Bom, gente, agora eu vou passar para o Diego, tá? O Diego vai fazer uma demonstração da solução, acho que até deu uma entradinha na parte dele, mas depois a gente volta aqui para mim para a parte de dúvidas e mostrar alguns casos. Diego, você assume agora? Sim, assumo sim, eu. Deixa eu compartilhar minha tela. Pessoal, tudo bem? Estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim, perfeito. Sim, Diego, tá perfeito. Correto, então. Bom, pessoal, então, bom dia. Eu sou o Diego, trabalho aqui na parte técnica da Aquarius, e hoje eu vou apresentar para vocês, né, o funcionamento do Loop Pro e do PlantESP. Antes de começar, né, eu acho que o jogo já falou um pouquinho, mas de forma rápida, como que funciona o PlantESP. A gente pega as informações da planta através de conectores, que pode ser via UPC, DA, via UPC HDA, via PI, SQL, o Profis Historian também. Então, a gente pega os dados através de banco historiadores, seja neles temporais ou seja neles relacionais. A gente passa para a segunda etapa, onde é realizado os cálculos das métricas para depois ser disponibilizado na etapa final. E o que são essas métricas, né? As métricas são cálculos que a gente faz e a partir desse cálculo a gente acredita que o problema está centralizado em três pontos. O problema é de sintonia, o problema é mecânico ou o problema pode ser de processo, ok? Então, nas métricas, por exemplo, uma métrica de atrito, se a métrica de atrito estiver muito alta, ele está relacionado a um problema mecânico. Um problema de análise de correlação também pode ser associado a um processo mecânico, né? Uma mistura de ambos, uma análise espectral, por exemplo, do processo, ruído seria de processo, oscilação seria de processo, e outras métricas, como variação de set point, mudanças de modo, desvios de sintonia, é compartido, né, entre sintonia, processo e também mecânica. E a ideia é que se alguns desses três erros aqui no centro, sendo o erro médio absoluto, né, ou a porcentagem de tempo é normal, ou a distribuição da saída estiver muito alto, então pode ser qualquer das três áreas que pode estar apresentando um problema. Bom, é importante saber isso, porque quando eu abro o software, né, como o jogo mostrou, a cara inicial do software é esse aqui. Então eu tenho o meu desempenho geral, onde eu posso visualizar a média de todas as outras malhas, mas eu posso saber, né, se eu tenho um problema, por exemplo, na minha saúde mecânica, como que está a minha saúde mecânica, como que está a saúde da sintonia, né, se tem algum parâmetro que está muito fora da sintonia, ou se é alguma coisa de processo, né? Talvez o problema não é nem sintonia, nem é mecânica, o problema é no processo. Como a gente pode observar aqui, se eu jogo o mouse em cima da tabela, do dashboard, eu consigo visualizar quantas malhas eu tenho com qualidade good, quantas malhas estão com qualidade razoável e quantas malhas estão com qualidade ruim. Aqui embaixo, como o Diego falou também, eu tenho outro jeito de visualizar, onde eu posso comparar o dia atual com um dia antes, ou uma semana antes, ou um mês anterior. E são as 6 principais métricas que a gente tem. Por exemplo, aqui analisando o desempenho, eu sei que, comparado com ontem, a gente teve uma redução no desempenho geral das malhas. Então, a gente deveria analisar, né, por que aconteceu isso. O que aconteceu para que esse meu número fique menor comparado ao que era antes. Nós temos também
a gente pode mostrar em forma de tabela ou também de quadrinhos absolutamente todas as malhas que eu tenho dentro do meu processo. Cada malha, pessoal, tem uma importância que a gente configura. Por exemplo, por que essa minha malha, o FIC 402, ele é maior em relação de tamanho, né, com o meu FIC 408. Então, esse meu FIC 402, se a gente passa o mouse em cima dele, temos o nome, descrição, tipo e a importância. A importância é 5. Então, para esse processo, o FIC 02 tem uma importância de 5 e o FIC 408 tem uma importância de 2. Então, isso está falando para mim que essa malha é muito mais importante que essa malha aqui. Então, eu tenho que centrar os esforços, talvez, né, em verificar que essa malha sempre esteja em qualidade boa. Outro jeito de também visualizar as informações, que eu acho bem legal, é em forma de tabela, que eu posso... Aqui temos todas as métricas do processo, e nós temos aqui também as métricas gerais. Então, eu posso, por exemplo, ordenar eles de forma que o software ele me mostre quais que são as malhas que tiveram a saúde do processo mais afetadas, ou talvez sintonia, que malhas têm a sintonia mal realizada, né? Ou se tiver algum problema mecânico de atrito, quais que são as malhas que estão apresentando maior problema mecânico, tá? E por último, a gente tem a visualização de listas de tendência, que eu consigo visualizar através de um gráfico como que está o comportamento do meu sistema. Bom, aproveitando, eu já começo a análise aqui da minha malha da FIC 402. E qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que eu tenho uma barrinha aqui, ó, que eu posso ir mexendo a barra de acordo da minha necessidade, e eu posso analisar quando a malha teve uma queda. Aqui, por exemplo, a gente percebe que estava indo muito bem e depois teve quedas no meu processo, né, na saúde geral. Então, por que aconteceu essa queda? Aqui nós temos as métricas já detalhadas e eu sei, por exemplo, olha, a saúde mecânica estava boa, a saúde da sintonia estava boa, mas a saúde do processo não estava muito boa. E se a gente verifica aqui, a gente percebe que a oscilação ficou muito alta, bem acima do que ele deveria estar. Então, a gente poderia partir para uma análise, né, por que essa oscilação está acontecendo, né? A gente também vê que teve muitas reversões da saída, então a saída ficou mudando muito para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, isso também é um sinal que o processo não está muito legal. E também a gente vê que a distribuição, né, do elemento final de controle, ele ficou quase o tempo completo em 100%. Então, praticamente, a malha ela está trabalhando saturada a maior parte do tempo. E isso também é um sinal muito ruim para a gente. Ou se a gente clica aqui, ó, a gente percebe, né, que a malha está trabalhando completamente saturada. Isso significa, né, que o problema pode ser que a implantação, né, não esteja mais atendendo às necessidades e a gente teria que procurar alguma solução para isso. Bom, pessoal, analisando outra malha, vamos analisar aqui a malha 407. Aqui é legal porque a gente consegue visualizar como que ele esteve um dia antes, 7 dias antes e 30 dias antes. Olha, então, 30 dias antes, essa minha malha estava muito melhor que um dia antes. A gente percebe que a gente está tendo uma queda de performance. Então, a gente precisa, né, pesquisar e dar uma olhada por que essa malha está com essa queda de sintonia, né? Aqui é o contrário, né? O FIC 405, a gente percebe que 30 dias a malha estava muito ruim, mas hoje a malha já teve uma melhora significativa e o dia 1 também está tendo uma melhora.
Então, a gente, beleza, conseguiu melhorar, mas ainda falta melhorar para que ele esteja em GUI. Bom, voltando para a análise aqui da minha segunda malha, que é a malha 407, eu vou fazer o mesmo procedimento, eu vou pegar aqui um degrauzinho que fica aqui embaixo. Pessoal, antes de que eu esqueça, quando vocês estão olhando aqui que a gente tem umas linhas em cinza, né? Essa linha em cinza, ela significa que durante esse período de tempo, a malha ela esteve desligada ou a malha simplesmente o equipamento ficou desligado. Então, para que a gente não ache que aqui teve uma queda, né? Mas como a malha estava desativada, então o cálculo ele não considera esse período de tempo, ok? Nesse caso aqui, a gente percebe que não, que a gente teve uma queda da performance, e mesmo assim, né, a gente não teve, aparentemente não teve desligamento de máquina nem nada. Então, a gente consegue visualizar o que está acontecendo com esse problema. Bom, a saúde do processo, nesse caso determinado, né, ele está boa, então possivelmente não é problema de processo. Aqui a gente vê que a oscilação também está baixa, então descarta o problema de processo. Pode ser saúde mecânica, a gente está dando uma olhada aqui que o sistema está encontrando atrito, que isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas o número que está pior é a saúde da sintonia. A saúde da sintonia são nas sugestões que o PlantESP te dá de sintonia. Então, ele vai calculando, como que funciona essa métrica? Ele vai calculando o máximo e o mínimo, né? Nesse caso, a gente está utilizando uma sintonia proporcional integral. Então, ele calcula, a partir dos degraus do sistema, qual que seria a sintonia ideal no seu processo. E ele te fala, olha, se estiver dentro dessa faixa, né, dessa faixa azul, o proporcional, então, para mim, ela está boa. E o integral, se ele estiver dentro dessa faixa aqui amarela, está boa. Mas não é o que está acontecendo, né? Aqui a linha vermelha é o que está no processo, e essa faixa que o software acredita que está bom. Então, ele te fala, olha, cuidado, né? Que o PI que você tem é 0,1, mas eu acredito que o que deveria você estar utilizando é 0,7. 0,7. Então, ele já te fala, de forma geral, como que o sistema está se comportando e como que você poderia sintonizar e melhorar o sistema. Se eu clico aqui dentro das estrelinhas, eu consigo visualizar como que o sistema, ele pega todos os degraus que foram dados ao longo do processo, né? E eu consigo qualificar, por exemplo, esse cara aqui que tem 5 estrelinhas, para mim uma sintonia que ficaria ótima, né? Em vermelho nós temos o set point, em verde temos a variável do processo, e em lilas a gente tem aqui o ajuste, né? Que ele fala que se você ajusta com a sintonia, ele ficaria mais ou menos desse jeito. Então, né, é bem legal e dá para que a gente facilmente tenha uma noção se a sintonia está boa ou está ruim. Bom, pessoal, então, só agora o que restou analisar um pouquinho, eu vou pular para outra malha, que é a malha 404, e analisando aqui a malha novamente, né? A gente sempre analisa aqui quando a malha está, quando o sistema começa a ficar ruim, então analisa o ponto, por que está acontecendo aqui esse problema. Bom, aqui aparentemente tem vários problemas essa malha, né? Essa malha tem um erro muito grande, aparentemente também está fora da sugestão que o software fez. Ele tem algum atrito também muito alto, que eu vou explicar para vocês.
E ele também tem uma oscilação muito grande. Olhando a oscilação, né, e o atrito, o que é o atrito, pessoal? Então, o atrito, ele te dá uma métrica que está composto por dois valores. Ele te fala quanto que a probabilidade que o software acredita, né? Olha, quanto eu acho que você tem um atrito de 5%, numa magnitude de 1 a 10. Então, nesse ponto específico, eu acredito, né, que o elemento final de controle, né, a sua válvula, ele já está apresentando algum atrito mecânico. É, eu vou mostrar para vocês aqui, só para que consigam entender um pouco melhor como que funciona. Imaginemos que meu set point é essa minha linha aqui, e a minha variável do processo, essa que está se movimentando, né? O atrito, o que ele faz? Ele calcula, né? Ele tenta calcular quanto de esforço, quanto de energia a válvula, o elemento final de controle, está precisando para fazer esse movimento. Então, por exemplo, se ele tem um atrito de 0,75, ficaria aqui similar à figura em laranja. Mas em laranja a gente vê que não representa muito bem no processo. Talvez esse menor aqui, ó, ele é uma representação melhor do processo. Então, ele acredita, utilizando um atrito de 0,25, que o sistema está precisando, né, de uma energia de 0,25 de atrito para alcançar o objetivo. Essa outra imagem também que a gente pode analisar o atrito, e aqui a gente vê o set point, e como que a variável do processo está comportando. Então, ele está indo para, ele está indo para, ele está indo para. Então, nesse caso, é mais ou menos o que ele está fazendo, a válvula, esse movimento aqui. Então, a gente, a partir desse gráfico, né, analisa e percebe que pode ter um atrito de 0,75. Voltando aqui rapidamente, né, eu posso analisar também a oscilação, que está muito alta, e se a gente dá uma olhadinha aqui nos dados do processo, na minha métrica de dados do processo, olha, eu vou fazer um zoom aqui. Realmente, a gente percebe que o nosso sinal estava aqui, ou estava boa, e aqui, por algum motivo, ele teve, né, uma mudança muito grande dentro desse período de tempo. Então, por isso que a minha oscilação está muito, muito alta. Para isso, né, eu posso fazer uma análise espectral, que nada mais é aplicar a transformada da Fourier na oscilação do processo. Deixa eu mudar aqui a cor. E a partir dessa transformada de Fourier, eu posso determinar se teve alguma outra variável que esteve dentro dessa mesma frequência, ou, por exemplo, essa variável não tem a mesma frequência. Essa variável aqui, possivelmente, sim, está afetando o processo dele, porque dentro da frequência, a gente percebe que tem algumas variáveis que todo mundo está na mesma frequência. Então, para que serve isso? Eu posso analisar, né, dentro desse ponto determinado, se tem outras variáveis que estavam dentro dessa mesma frequência, e ir para a tabela de correlação e analisar, por exemplo, aqui, ó, a FIC 0.3, o FIC 0.2 ficou adiantado em 0.15 minutos ao FIC 0.3. Então, o que ele me fala? Que cada vez que se mexe esse carinha, existe a possibilidade de que o FIC 0.3 também tenha uma oscilação, ok? Então, a gente analisa, né, e vê se realmente tem uma relação entre as malhas, para que a gente consiga ter uma estratégia melhor de controle, né, e evite essa oscilação indeseada no processo. Bom, pessoal, eu vou passar então aqui novamente para a apresentação, porque eu vou começar a falar do Loop Pro. O Loop Pro, a diferença do PlanGSP, é o software que vai nos falar de forma exata qual que vai ser o ganho proporcional, integral e derivativo que seu processo deveria ter. Como que ele funciona? Eu preciso
ter uma série de passos, né? O primeiro passo é identificar, identify talvez não seja a palavra correta, né? Talvez seja analisar, né, todos os componentes da malha do processo, dar um set point dentro do seu processo, pegar os dados do modelo, fazer o tuning, teste, e ele faz um relatório no final. Abrindo novamente aqui o meu software. Eu tenho um software aqui de simulação, que a gente vai partir, está em 4.5, deixa eu ir para 4. Esse é meu software de simulação, né? Ele vai simular, né, as características do processo, e ele vai servir, né, para saber como que meu sistema está se comportando. Bom, a gente já percebe que a saída do controlador, olha o movimento que ele tem um movimento muito grande, mesmo que ele está controlando o nível, ele tem um movimento muito grande, né? Ele precisa de muita energia para deixar esse set point estável. Possivelmente ele não precisa de tanta energia. Então, para isso, o que eu faço? Eu vou dar um degrau aqui no meu sistema, vou de 4 para 4.5. Vou deixar ele estabilizar. Olha, a gente já percebe, né, que quando eu vou de 4 para 4.5, a gente tem um overshoot aproximadamente de 25%. Deixa eu parar aqui. Bom, beleza. Eu já peguei a representação e para mim não está muito legal, né? Ele está com overshoot e além disso ele está com um pouco de ele não está muito legal a sintonia, né? Ele está indo para baixo e para cima muitas vezes. Eu posso salvar meus dados desse meu simulador, né? Vou salvar aqui como exemplo mesmo. E através do Loop Pro, através do Loop Pro, eu tenho 3 ferramentas de análise. O primeiro é pegar as informações via o PC, tá? Eu posso pegar essas informações em tempo real e para fazer a análise. Eu também posso pegar os dados, como nesse caso, eu salvei os dados desse intervalo de tempo e eu posso carregar os dados para fazer a análise. E por último, eu também conseguiria carregar os dados para pegar mais outras métricas que conseguem me ajudar. Nesse caso, eu estou subindo aqui os dados do processo. Pronto. Aqui eu vou selecionar o 4, ele é meu set point, né? O 3 é a minha variável do processo, que é meu input. E esse carinha aqui é a variável da saída final de controle, como que ele está se movimentando. Dou aqui um next. Aqui eu posso selecionar com as barrinhas, né? Caso eu tenha vários períodos, eu posso selecionar qual que vai ser o período que meu software esteja... eu gostaria de sintonizar, né, dentro desse período de tempo. Além disso, eu preciso selecionar aqui se meu software se ele é um cálculo, se é um cálculo linear, se ele é estável. E uma vez feita essa simulação, né, ele vai pegar os ganhos do meu processo aqui, o meu ganho do processo, o tempo e o tempo morto, caso ele encontre um tempo morto. Bom, ele já fez aqui, ele calculou, ele fez uma representação, eu posso dar um next dentro dele, e ele já pega para mim a configuração do processo, né? Como que ele está. Aqui eu selecionaria o controlador, ok? A gente tem um monte de controladores, eu posso, dependendo do PLC, ele pega o algoritmo que tem dentro do seu CLP e compara para fazer todo esse cálculo matemático, e eu posso, mexendo essa barrinha, falar qual que vai ser a agressividade dele. Eu quero que ele seja muito agressivo, eu quero que ele seja mais conservador. Então, de um jeito muito fácil, vamos deixar aqui um termo médio, vai. Esse aqui, meio agressivo. Aliás, eu até poderia comparar
com os dados do meu processo. Então, se eu entro aqui, ó, eu sei que atualmente ele tem um ganho de 80 e o tempo está em 0. Então, se eu jogo aqui os meus ganhos, né? Edito ele, 80. A gente pode fazer a comparação com o que está rodando dentro do processo. Então, beleza. Eu já fiz a minha representação. Eu tenho meu ganho de 15 e aqui praticamente 20 de TI. Eu venho aqui no meu sistema. Eu vou jogar então aqui meu ganho de 15 e meu TI 20. Ok. Vou pôr novamente o processo para rodar. Eu vou passar aqui Deixa eu rodar mais um pouquinho. Vou passar aqui de 4 para 4. Olha, a gente já vê, né, que com menos esforço eu consigo alcançar quase o mesmo objetivo. E se eu vou de 4 para 4.5, eu consigo alcançar o set point do meu processo sem ter muito esforço. Aí eu poderia mudar os ganhos, né? Eu preciso de que ele seja mais agressivo. Eu poderia mudar os ganhos do meu processo para que deixando ele mais agressivo não. Bom, e por último, né, a última etapa que ele tem, nós podemos fazer uma comparação do que estava ontem ou antes, né? E ele faz um pequeno relatório com os novos ganhos. Ele traz algumas informações do cálculo do erro absoluto, né? Para saber se quanto que ele melhorou em relação ao anterior. Ele pega aqui o modelo que ele pegou e ele já traz todas essas informações, pessoal. Bom, para finalizar, né, porque o tempo aqui é um pouco curto, eu queria mostrar para um estudo de um case que foi realizado na planta piloto de neutralização de pH do Laboratório de Processos Industriais da USP. Esse laboratório, praticamente, precisamos controlar o pH dentro desse tanque. Nós temos um tanque de ácido que envia ácido clorídrico e um tanque de base que tem hidróxido de sódio. Então, o nível é controlado a partir dessa válvula aqui. E o tanque de base, né, ele é enviado, né, é calcular o pH através dessa bomba dosadora. Praticamente, né, a foto do laboratório é esse cara aqui em cima estão os tanques de ácido, aqui é o nosso tanque, no finalzinho aqui é o nosso tanque deixa eu pôr o ponteiro, o nosso tanque de base, e aqui na frente é o tanque de reação. Alguns resultados que a gente teve, eu fiz, né, na verdade, eu abri a malha e eu fiz o teste de identificação tanto de nível como do pH, utilizando os métodos tradicionais de identificação, né? O primeiro pela primeira ordem e também o método de Smith, e olha a proximidade com o Loop Pro. Imputando os mesmos dados, a gente percebe que o Loop Pro pegou umas informações muito próximas aos utilizados pelos métodos tradicionais. Aqui no pH a mesma coisa, ele se repete. O Loop Pro, ele conseguiu pegar essas informações. E detalhe, pessoal, ele pega essas informações do processo em malha fechada, né? A gente, dentro da nossa simulação, a gente não abriu a malha para pegar o processo. Para pegar o modelo de sistema da primeira ordem, o modelo de Smith, eu preciso abrir a malha de controle. Então, isso é uma vantagem muito, muito legal dentro do Loop Pro. A sintonia de nível, nós podemos ver um comparativo de antes e do depois. A gente diminuiu, né, o índice do erro absoluto, que foi de 3.000 praticamente para 2.500.
E o pH, né, que acho que a gente teve o nosso melhor resultado por ser uma variável muito inestável, o pH, quem trabalha com pH, né, ou trabalhou sabe que é muito difícil sintonizar, uma das malhas mais complicadas de ser sintonizadas. E antes a gente vê como que o sistema não conseguia alcançar, né, o pH, ele demorava muito, ele tinha um overshoot muito grande e ficava completamente inestável. O índice de desempenho dessa malha, né, era de 825. Após aplicar a sintonia do, do Loop Pro, a gente conseguiu sintonizar o sistema para que ele alcance nos níveis corretos de set point e diminuiu de 825 para 226 o índice de desempenho. Bom, pessoal, meu contato é delasarte@aquarius.com.br. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, mais para frente, eu fico à disposição. Eu já terminei a minha parte, o Diogo. Você gostaria de complementar? Deixa eu compartilhar então a minha, Diego. Uhum. E aí, só para finalizar, então, a gente já coloca o tema dos próximos webinars. Só um minutinho. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Me ouvindo. Bom, a gente tem diversos cases de sucesso, tá, gente? A gente pode depois falar sobre cada um deles. A gente já está passando um pouquinho do tempo, mas, assim, tem vários casos de diminuição de degrau, tempo de acomodação mais rápido. A gente pode, a qualquer momento, depois falar de casos em cima do processo de vocês, tá? A gente pode marcar novas reuniões, falar durante mais tempo, especificar alguns assuntos. A gente tem um tempo um pouco curto para falar hoje, né? Mas a ideia era mostrar um pouco para vocês aonde a gente pode chegar, como a ferramenta funciona, o que a gente consegue ter de ganho na ferramenta, tá? E eu acho que a gente conseguiu um pouco disso. E agora a gente gostaria de abrir para vocês para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui para responder vocês. Eu gostaria só de comentar algumas coisas aí sobre as ferramentas, né? Primeiro, parabenizar vocês dois pela apresentação, acho que foi muito boa. Deu uma visão geral sobre o conceito, né, e a importância da gestão de malhas, e ao mesmo tempo uma visão prática, né, de implantação através de ferramentas aí como essas da ControlStation. Sobre a questão de maneira ampla, né, de gestão de malhas, o que eu vejo, né, eu acho que vocês até chamaram essa atenção do pessoal para esse detalhe, é a dificuldade de você dar a devida atenção para isso no dia a dia, né? O pessoal bota uma planta para funcionar, faz uma sintonia inicial, seja lá como for, né? Usando um Ziegler-Nichols ou usando o chutômetro ou qualquer coisa assim, né? Bota para funcionar e depois gostaria de nunca mais mexer nessas malhas, mas isso acaba sendo uma baita perda de oportunidade, né? De você com a devida gestão, né, fazer sempre uma sintonia afinada dessas malhas e desse jeito ter um ganho gigantesco, né, de qualidade, de diminuição de variabilidade, de uso mais eficiente, né, uso menor de energia nesses seus elementos finais de controle. A possibilidade de ganho é gigantesca, né, e o retorno do investimento feito nesse tipo de tecnologia invariavelmente é muito rápido, tá? É questão realmente de poucos meses. Então, um chamado que eu trago aqui, né, para ação de vocês, né, de, cara, não perca tempo. Eu acho que quanto antes a gente fizer um trabalho nesse sentido, antes vocês vão poder se beneficiar desse resultado. E como o Diego mostrou, inclusive nesse case prático aí, né, que ele teve de aplicação na USP e outros tantos que a gente teve em alguns clientes, esses cases que o Diogo passou rapidinho aí mostravam não só diminuição de variabilidade do antes e depois, mas mostrava também uma redução drástica no tempo de sintonia. Então, aqui no nosso webinar, a gente tem um pessoal aqui de saneamento, de óleo e gás, de farma. Todos vocês, né, imagino eu, têm essa dificuldade de controlar no dia a dia malhas de pH, malhas de temperatura, de pressão, né, de vazão. Vocês viram, a malha de pH é uma das mais difíceis da gente controlar, e mesmo assim uma ferramenta como o Loop Pro, né, simples em termos de aplicação,
e sem precisar fazer grandes intrusões no seu sistema. Você vê, com a malha fechada, muitas vezes usando os sinais coletados de uma operação convencional daquela malha, eu consigo fazer uma sintonia, né, estimar os parâmetros de ganho, de constante de tempo do meu sistema e etc., né? Então é um trabalho muito rápido, muito fácil até, entre aspas, aí de se fazer, e que traz um retorno gigantesco, né? E com relação ao Plant ESP, uma coisa que às vezes o pessoal pensa é, puxa, muito bacana, né, legal, né, tem uma ideia geral das malhas, os desempenhos, mas na prática aqui, eu não sei quem que poderia ficar olhando para isso o dia inteiro, né? Cara, esquece, não é para ficar olhando para isso o dia inteiro, tá? Apesar de alguns clientes nossos jogarem isso num telão na sala de controle, esse não é o objetivo do sistema, né? O objetivo do sistema é ser uma ferramenta analítica que vai ser utilizada pelo engenheiro responsável pelo processo ou pela equipe de manutenção, né? Para que esse pessoal consiga, o sistema tem essa condição, né, de mandar, por exemplo, um e-mail com esses relatórios que o Diogo mostrou, né, semanalmente, e esses relatórios te apresentarem ali uma melhoria ou piora desse sistema, e em cima disso, você, naquela semana, decidir, puxa, peraí, quais são as piores malhas que eu tenho? Olha, são essas 5 aqui. 2 delas são críticas, né? Então, eu preciso fazer uma ação específica em cima delas. Aí sim você entra no sistema, tem toda aquela possibilidade de fazer o drill down, né, do problema, até chegar na raiz, né, das possíveis causas daquele problema. Então, puxa, é um problema de sintonia, é claramente um problema de sintonia. Ou não, é um problema de agarramento na válvula. Puxa, eu estou com instiction lá, então eu preciso ir lá e fazer um trabalho de manutenção nessa válvula, né? Ou então não, puxa, ele identificou para mim aqui um problema de projeto, né? Eu descobri, por exemplo, que a minha tubulação está mal dimensionada, que essa minha válvula está sempre saturada, então eu preciso mexer mais profundamente nesse meu processo, né? E a partir daí, sim, você fazer o uso da ferramenta, em pormenor, enfim, navegar em cima dela. É importante reforçar, né, que o pessoal já mostrou que a ferramenta ela é em português e você consegue, inclusive, mesmo não sendo um grande especialista de processo, ter por dentro dela uma série de dicas, né, para cada tipo de situação que você tem. Há um botão que você clica ali no detalhamento daquela malha e ele traz um relatório de possíveis causas daqueles problemas que aquela malha está apresentando, já meio que mastigado, tá? Então o cara não precisa ser nenhum grande especialista de controle de processo para poder extrair resultado dessa ferramenta. Então acho que são detalhes, né, e que fazem toda a diferença no final das contas.